talvez estar acima do peso seja uma necessidade sua, por mais que isso te faça infeliz, talvez estar acima do peso seja uma necessidade sua. Por quê? Porque a gordura, o excesso de peso, ela tem três principais funções da nossa vida. E que se você não sabe, ou se você não tem consciência de que você está vivendo sob uma dessas funções, você vai tentar todos os métodos, você vai tentar todos os meios, você vai tentar tudo o que é possível e imaginável e você não vai conseguir emagrecer. Por quê? Porque você pode estar vivendo uma dessas funções. E para deixar esse vídeo bem objetivo, tem vídeos que eu explico mais detalhadamente um pouco sobre isso. O que você precisa entender é que aquilo que você viveu na infância não ficou na infância. E tudo aquilo que a gente viveu na infância, enquanto a gente ainda não tinha nossa parte racional, lógica, enquanto a gente ainda precisava de proteção dos nossos pais e cuidadores, tudo isso ainda não era muito bem desenvolvido na gente. O que que o nosso corpo ele estava fazendo? Ele estava buscando meios de sobreviver. Enquanto a gente estava buscando meios de sobreviver, a gente foi tendo experiências, absorvendo essas experiências através dos cinco sentidos, dando significado para essas experiências, e isso foi formando a nossa percepção do mundo. E muitas vezes a nossa percepção sobre o mundo, a nossa percepção sobre a realidade fez com que a gente caminhasse para esse lugar de viver à base de uma dessas três funções, tá? Então, uma das funções que a gordura tem, que o sobrepeso tem, é te proteger. Muitas vezes aquela camada de gordura que está sobre o seu corpo, sobre o corpo daquela pessoa que você conhece, ela está ali exercendo a função de proteção. Em algum momento, essa criança ela se sentiu muito exposta, ela se sentiu muito vulnerável e o corpo dela buscou uma forma de se proteger, buscou desenvolver um recurso. E a gordura pode ter sido inconscientemente essa função. Outra função que a gordura ou o excesso de peso tem, ser vista. Uma criança que depois se torna um adulto, que tem a necessidade de ser vista, ela pode ser uma criança que ela cresceu entre muitos irmãos, por exemplo, ou então ela pode crescer não podendo chamar a atenção ou tendo que somente cumprir a obrigação, ela não podia dar trabalho e muitas vezes o volume corporal foi com que a forma com que inconscientemente ela encontrou de ser vista, de chamar atenção. Por quê? Porque uma criança, né, quando ela está ali mais volumosa, e um adulto também, teoricamente, ela vai chamar mais atenção. Então, muitas vezes, uma das funções, né, pode ser que esteja exercendo aí sobre você, é a função de ser vista. E aí, o medo de não ser vista faz com que, isso tudo inconsciente, faz com que você não consiga emagrecer, ou então, quando você emagrece, você volta a engordar. Por quê? Porque isso foi desenvolvido lá na nossa infância, quando alguma necessidade sua não foi atendida. Outra função, ser forte. É muito comum mulheres que precisam dar conta de muitas tarefas, de muitas funções, que se sentem sobrecarregadas, elas não consigam emagrecer ou não consigam sustentar o emagrecimento. Isso por quê? Porque ela tem essa necessidade de ser forte que é manifestada no corpo. Então, talvez essa criança, por exemplo, ela pode ser uma irmã mais velha, de dois ou três ou quatro irmãos, enquanto a mãe ia trabalhar, ela falava: olha, fica e cuida dos seus filhos, e dá conta da casa, e dá conta da roupa, e dá conta da louça, e dá conta da comida. Então, aquilo para aquela criança era muito pesado e ela tinha que dar conta daquilo, e ela cresce sob essa necessidade e sob essa função de ser forte. O que que acontece? Quando a gente vive essas experiências na nossa infância, o que que acontece? A gente vai internalizando aquilo
padronizando aquilo, repetindo aquilo, e depois aquilo se torna a gente. Por isso que é tão difícil a gente ter uma mudança de comportamento, ter uma mudança de hábito sem a gente ter antes consciência do que está causando aquilo, do porquê é que eu não consigo agir de uma forma diferente. Se você está sob uma dessas funções, que seja proteção, que seja ser vista, ou então que seja ser forte, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque pode até ser que a sua realidade hoje seja outra, mas a sua percepção da realidade continua sendo daquela que você viveu na infância. E o que que acontece? A gente vai criando cada vez mais situações para a gente retroalimentar essa realidade. E a gente fica sempre nesse ciclo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo sempre vai ser a gente ter consciência disso. O primeiro passo sempre é a gente ter clareza. Será que eu estou exercendo uma dessas funções? Então, será que a gordura aqui ela tá para me proteger? Será que eu preciso dessa gordura para ser forte? Será que eu tenho aqui a necessidade de ser vista? Então, esses são alguns questionamentos que é importante que você tenha. Por quê? Porque você vai tendo consciência, lembrando que a gente manifesta hoje tudo aquilo que a gente viveu, aprendeu e as coisas que a gente acreditou que eram reais lá na nossa infância. Então, a partir da experiência que a gente viveu, a gente deu significado e a gente carrega esse significado até hoje, que faz com que a gente faça as nossas escolhas, não mediante o nosso objetivo, mas sim mediante aquilo que a gente viveu, aprendeu na nossa infância. Então, qual que é o ponto-chave aqui? Sempre é importante a gente ter em mente aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque daí a gente caminha, toma decisões e faz escolhas de acordo com aquilo que a gente objetiva, com o nosso sonho, e de uma forma mais a curto prazo a nossa meta, e não mais de acordo com aquelas experiências que eu vivi, que não tem nada de errado, que foram exatamente como tinham que ser, mas a gente vai conseguindo se liberar e conseguindo agir e se comportar de uma forma cada vez mais diferente. Então, reflita, será que eu tenho aqui, né? Será que essa função da proteção, de ser visto, de ser forte, está agindo sobre mim? Comenta aqui embaixo se você acredita que sim, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tem o número do meu WhatsApp aqui também. Me chama, porque pode ser que em um atendimento, em uma sessão de clareza, você consiga ter consciência do que é que qual função que está sendo exercida aí em você. Bora lá, vamos, que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.